pessoal, terceiro ano de ensino médio, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos lá? A gente está analisando ao longo dessas aulas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, né? E hoje a gente vai analisar um instrumento criado para tentar viabilizar isso de um modo até mais consistente. Eu estou falando da Agenda 21. O que vem a ser isso, né? Inicialmente, vamos lá. Bom, a gente vai hoje, né, conhecer a Agenda 21, seus objetivos e entender o seu impacto sobre nossa sociedade, tá? O que é, o que quer e como vai nos influenciar, tá? Bom, a Agenda 21, o conceito pode ser definido como instrumento de planejamento para a construção da sustentabilidade, conciliando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Pensando nesses aspectos, a gente vai considerar o seguinte: quando a Agenda 21 foi formatada? 1992, por ocasião da reunião de cúpula chamada de Rio 92. Essa reunião teve como sede o Brasil, né, Rio de Janeiro, e teve como mediador o presidente da República à época, que era o Fernando Collor de Mello, e contou com a presença de líderes de vários países, tá? Bom, na oportunidade foi assinado um protocolo de intenções, mas cuidado com essa palavra, com esse termo, porque protocolo de intenções, nesse caso, vai muito além de um documentozinho singelo que todo mundo assinou, depois colocou na gaveta e tchau. Foi muito além disso, tá? Na oportunidade, de novo, 179 países se comprometeram a adotar medidas que viabilizassem o desenvolvimento sustentável, não só para o século XX, que estava no seu finalzinho, mas principalmente para o nosso século XXI. Ok, galera? Bom, quais são os princípios da Agenda 21? Conscientização quanto à degradação ambiental. Naquele período, e eu vivenciei bem aquela agenda, a Rio 92, naquele período, a superexploração dos recursos naturais era algo extremamente presente e a degradação ambiental era, sem dúvida, uma das grandes preocupações da sociedade naquele momento. Tá? A Agenda 21 também busca prover o reconhecimento das minorias, das necessidades das minorias sociais. Tá? Então percebam que vai além de uma questão puramente voltada a recursos naturais, vai muito além disso. Promover a conscientização coletiva e viabilizar a diversidade. E aí a gente vai pensar em diversidade social, cultural, religiosa, por isso que eu digo que é algo que transcende a questão dos recursos naturais. Bom, qual é o papel, qual é a importância da educação nesse contexto? A educação, para viabilizar a Agenda 21, ela vai despertar nos estudantes a consciência socioambiental. O que vem a ser isso? Vai despertar nos estudantes a necessidade de entender o papel da preservação do meio ambiente, né, nas suas mais diversas variações, levando em conta que a manutenção da sua sociedade, da estabilidade social, da sua estabilidade social, melhor dizendo, é algo extremamente importante, algo extremamente necessário. E que não são necessárias medidas extremamente complexas, tá? São medidas que podem ser adotadas no seu dia a dia, que podem sim fazer a diferença no despertar e no consolidar dessa consciência socioambiental. Bom, a educação também ela vai auxiliar no desenvolvimento de práticas sustentáveis e inclusivas no dia a dia da sociedade, tá? Nesse aspecto aí, vamos fazer uma pausinha aqui. Vamos pensar numa das estratégias para um desenvolvimento sustentável. Você tem a prática da reciclagem aliada à coleta seletiva, não é? Quando você pensa em coleta seletiva e reciclagem, você vai pensar o seguinte: com essa prática, além de reduzir o descarte de lixo indiscriminadamente, você vai também criar oportunidade para cidadãos que vivem em situação de extrema pobreza, ou até, é um termo que está bastante em voga hoje, né? Que estão abaixo da linha da pobreza, você vai criar oportunidades para que esses cidadãos possam
voltar a ter uma renda formal de renda. Uma renda formal, tá? Uma renda, um modo digno de buscar o seu sustento. Ok, pessoal? Então, isso se faz presente também na questão da sustentabilidade social. Tá? Percebam como isso vai se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais uma colcha de retalhos. Tá? E vai também influenciar na prática mais efetiva da cidadania. Olha o resgate na cidadania aí daquela pessoa que estava em situação de miserabilidade, né? Voltando a ter condições de trabalhar, de ganhar o seu pão, literalmente com o suor do seu rosto. Né? Beleza. Bom, qual é a Agenda 21 brasileira? Vamos lembrar, a Agenda 21, que foi formatada na Rio 92, foi um protocolo de intenções internacional, né? E desse documento foi gerado também a Agenda 21 brasileira, que é um protocolo adaptado às nossas particularidades, tá? Bom, essa Agenda 21 brasileira foi criada em 1996, portanto ainda no final do século passado, tá? Pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 21 brasileira, ela ganhou ramificações, tá? Não só na questão federal ou estadual. Ela foi ampliada também a partir da criação de Agendas 21 municipais. Então, vários municípios brasileiros compraram a ideia, né? E decidiram criar protocolos de intenções municipais para se viabilizar esse desenvolvimento sustentável. Ok, pessoal? Bom, dentro dessa lógica, dentro desse pensamento, dessa postura, foram implementados fóruns de desenvolvimento sustentável locais, tá? E realmente, se você pensar bem na questão da eficiência, se cada município, né, criar alternativas para cuidar cada um do seu meio ambiente, toda a gestão nacional, né, fica muito mais fácil de ser feita. Porque, por exemplo, o governo federal ele tem dificuldades em conhecer, por exemplo, as necessidades de uma cidade de pequeno porte do interior do Sergipe, por exemplo. Tá? Então, cada vez que essas ações em menor escala são implementadas e são implementadas com sucesso, todo o resultado nacional tem boas chances de ser positivo. Tá? Bom, a Agenda 21 brasileira busca assegurar a sustentabilidade para toda a comunidade. E aí a gente transcende de novo, não fala só da sustentabilidade ambiental, mas principalmente da sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, né? Bom, quais são os desafios para se colocar a Agenda 21 em prática? Tá? Não é nada fácil, mas também não é impossível. Vamos lá. Colocar em prática essa carta de intenções exige um grande esforço social e político. Como assim? Será necessária uma gigantesca reeducação social, a fim de prover mudanças impactantes em toda a sociedade. A nossa sociedade, suponhamos, tem o costume de trocou os pneus do carro, joga o pneu em qualquer terreno baldio, dentro de um rio, é costume. Anos a fio, meu pai fez isso, meu avô, meu bisavô, todos fizeram isso. Porém, a gente sabe que isso é ambientalmente incorreto. Então, essa reeducação social, ela entra exatamente para mudar esse tipo de hábito. Não só esse, hábitos semelhantes a esse, né? Economicamente, o desafio será atrair empresas e indústrias à adoção de práticas inovadoras, nem sempre baratas. Em algumas aulas anteriormente eu mencionei a questão de uma indústria, por exemplo, que no seu dia a dia ela se mostra extremamente poluente, então ela expele muitos gases tóxicos na nossa atmosfera. Deve-se criar mecanismos, deve-se criar alternativas para que esses gases, o expelir desses gases tóxicos acabe, né? E uma das alternativas é a instalação de filtros nas chaminés dessas fábricas, né, dessas indústrias. A instalação de filtros não é algo barato, é algo que vai aumentar custo. E aumentar custo para os empresários é um palavrão, né? Então tem que se criar alternativas para que o empresário, mesmo sabendo
que ele vai, num determinado momento, aumentar seus custos de produção, esse aumento de custo vai se tornar, vai se pagar, vai se justificar no futuro, né? Bom, socialmente, tal mudança implicará na necessidade de alternativas que incluam grupos fragilizados. De novo, aquele exemplo que eu dei aqui relacionado à coleta seletiva e à reciclagem é bastante característico desse desafio aqui, tá bom? Bom, risco, qual é o risco econômico que a implementação da Agenda 21 traz? As novas práticas sustentáveis vão demandar, pelo menos no início, uma readequação dos processos produtivos, que poderá levar a uma redução dos lucros. Eu comentei com vocês já, né, a questão de reduzir lucros, aumentar custos. Tudo isso são coisas das quais os empresários fogem, né? Mas deve-se criar estímulos para que algo que seria impensável, né, principalmente pelos grandes conglomerados, seja realmente adotado. E aí pode-se criar uma série de incentivos, desde incentivos fiscais até incentivos de ordem social. Vamos lá. Estímulos. Já vimos o problema. Como buscar resolver esses problemas? Quais estímulos podem ser dados? Reconhecimento de empresas como ambientalmente sustentáveis. Selos, né? Aqueles selos que vão garantir, que vão mostrar para a sociedade que a empresa X adota práticas sustentáveis, tá? Criação de programas que incentivem essas práticas sustentáveis, não só por grandes empresas, não só por parte dos governos, mas principalmente por parte da sociedade civil. Então, é criar uma conscientização de que, mais do que limpar uma praça no final de semana, que é importante, né, você fazer um mutirão para revitalizar determinada praça. Só que mais importante do que limpar, do que consertar, é não degradar, é não poluir, né? A gente vive no verão brasileiro uma reincidência ano após ano dos casos de dengue. E a gente sabe que uma das formas de se combater a proliferação do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, é promover uma limpeza da sua casa, do lote vago ao lado, né? Cuidar do seu quintal, do seu vasinho de flor. Então, por que não criar na sociedade a conscientização dessas práticas, de que são práticas necessárias e de que são práticas que, se adotadas, toda a sociedade vai ser beneficiada. Valorizar produtos de empresas certificadas, criar condições para que produtos de empresas certificadas como ambientalmente sustentáveis tenham maior visibilidade, sejam mais atraentes para o público consumidor. Isso vai fazer com que aquela empresa que aumentou seu custo para se tornar ambientalmente sustentável, ela possa colher frutos mais à frente, né? Ela possa ter um aumento nas suas vendas, que venha a compensar o seu investimento. Criar na sociedade uma cultura sustentável. A partir do momento que a sustentabilidade passar a ser algo comum, algo rotineiro no dia a dia da sociedade, isso vai gerar frutos extremamente positivos e que não só, por exemplo, a nossa geração vai se beneficiar, mas as gerações futuras também se beneficiarão e se beneficiarão de modo bastante interessante, ok? Bom, tudo isso falado, a gente agora vai praticar um pouquinho, analisando esse exercício e achando a sua resposta para a gente poder consolidar os nossos conceitos de hoje. Vamos lá? A Agenda 21, documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, famosa Rio 92, né? Foi formulada com o objetivo de, orientar os 21 países mais ricos do mundo para a preservação dos recursos ambientais. Não, essa questão transcende esses países mais ricos. A gente viu na nossa aula que a Rio 92 contou com a participação de 179 líderes de nações mundo afora, tá bom? Registrar as discussões realizadas durante a conferência por 21 dias, ou seja, a Agenda 21 foi a ata da reunião. Nunca, não foi só isso, nunca, né? A Agenda 21 foi algo muito além de uma mera ata de reunião, né? Não. Então, garantir a participação do Brasil na segunda conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de Desenvolvimento. Então eu fiz a Rio 92 para garantir que o meu país tenha participação assegurada na segunda Conferência das Nações Unidas. Não, bobagem, tá bom? Nada disso. Planejar ações para o crescimento dos 21 países mais pobres do mundo. Seria extremamente interessante, mas não foi o foco da Rio 92 e não estava expresso isso na Agenda 21. Tá? Servir de guia, de referência para a promoção do desenvolvimento sustentável em todos os níveis, com vistas ao século 21. Bingo, isso aí, tá bom? Então, a Agenda 21 foi o resultado das reuniões que tiveram lugar durante a Rio 92 e teve como guia central, como objetivo principal, né, criar regras, criar orientações, normatizações, né, para que se promova o desenvolvimento sustentável em todos os níveis, com vistas ao século 21. E aí a gente vai pensar também nas gerações futuras. Ok, pessoal? Bem, na nossa aula de hoje, a gente conseguiu analisar os seguintes aspectos. A Agenda 21 é mais do que uma mera carta de intenções sustentada por diversos países. Então, assim como no exercício a gente viu que a Agenda 21 não foi uma ata daquela reunião, ela também não foi um documento formal, um documento assim extremamente, apenas burocrático, algo que servisse de registro para ser arquivado e consultado pelas gerações futuras. Não, a gente viu que a Agenda 21 é algo muito mais complexo do que isso, né? E viu também que exatamente devido a essa extrema complexidade, o cumprimento da Agenda 21 exige de toda a sociedade civil várias posturas para se viabilizar um futuro onde o desenvolvimento sustentável esteja realmente presente. Lembrando, pessoal, quando se fala em desenvolvimento sustentável, por mais que a gente tenha o costume de levar o nosso pensamento diretamente para a sustentabilidade ambiental, pensar na preservação do meio ambiente, no binômio explorar, porque é necessário para o desenvolvimento social, sem esgotar as reservas naturais, né, toda a nossa riqueza natural, a gente tem que pensar que desenvolvimento sustentável vai muito além disso. A gente viu, claro, sustentabilidade ambiental, ok. Só que a gente tem que considerar também sustentabilidade econômica, tá? Esse processo tem que ser algo viável, não pode ser algo que vai comprometer a saúde financeira de empresas, de comércios e de países numa análise final, né? E a gente tem que considerar também que todo esse desenvolvimento sustentável, ele tem que ser sustentável também para as pessoas. Então, o desenvolvimento sustentável tem que pensar no aspecto social também. De novo, eu menciono a questão da inclusão propiciada pela prática da coleta seletiva e da reciclagem. Coleta seletiva e reciclagem são apenas 2 exemplos, tá? Mas temos vários outros exemplos em que a prática adequada pode levar, sim, a um desenvolvimento social também extremamente sustentável. Ok, pessoal? Tudo isso, lembrando, a Agenda 21, ela é um instrumento, a Agenda 21 é a Agenda 21 brasileira e até mesmo as Agendas 21 municipais, né? Elas são instrumentos que vão, sim, levar a um resultado positivo, desde que a educação seja levada em conta, no sentido de se promover a conscientização dos vários atores sociais, Brasil e mundo afora. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês, agradeço pela oportunidade e espero contar com a presença de todos nas próximas aulas, ok? Até mais.